Jejum, o hábito que mudou a minha vida. A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Quem vos fala aqui é o irmão Erivan, pastor pela misericórdia de Deus. Sejam todos, se inscreva nesse canal, já deixa o teu like, comente neste vídeo. Eu creio que Deus vai falar contigo, né, através desta palavra. Jejum, o hábito que mudou a minha vida. Meus irmãos, o jejum ele é algo sobrenatural. O jejum é algo que vai nos levar para mais pertinho de Deus. Antes de eu contar um pouco sobre o hábito que mudou a minha vida, eu quero que você entenda primeiramente o que é jejuar. Jejuar é eu ficar sem me alimentar por um período de tempo, horas ou até dias, né? Eu ficar sem comer comidas sólidas, ou muitas das vezes só pão e água, ou só líquido. Mas jejuar é ficar sem se alimentar. Pastor, para que serve o jejum? O jejum, ele serve para mortificar nossa carne. Quando nós jejuamos, nós estamos dizendo para nossa carne que quem reina aqui é o Espírito, pois há uma guerra entre a carne e o Espírito. Então, jejuar, eu vou mortificar a carne, eu vou destruir os meus defeitos e vamos cada vez mais ficando mais pertinho de Deus, porque nosso Espírito é quem vai reinar. Então, quando nós estamos jejuando, nós estamos dizendo para o mundo e para a carne que o Espírito Santo é quem reina em nossa vida, que Jesus é quem reina. Irmãos, por que o jejum mudou a minha vida? Antes de eu ter uma prática de jejum, antes de eu ter uma vida de jejum, a minha vida era toda bagunçada. Tudo o que eu fazia não dava certo, tudo o que eu planejava não conseguia, porque eu não entendia que o hábito de jejuar, o jejum, ele quebra cadeias. O jejum, no propósito específico, ele quebra grilhões. Então, toda vez que você for jejuar, entenda, tem que ter um propósito no teu jejum. Sempre, não jejum apenas por jejuar. Tem pessoas que você pergunta, tá jejuando? Estou jejuando. Qual o propósito? Não, só estou jejuando. Não, sempre tenha um propósito no teu jejum. Quando eu aprendi que o jejum é uma arma, bomba atômica na mão do cristão, que eu comecei a colocar em prática. Comecei devagarzinho, hoje eu já consigo jejuar 24, 3 dias só na água, se for possível até mais dias na água. Então, o jejum ele tem mudado a minha vida, esse hábito tem me feito ser uma pessoa melhor, diminuiu mais o meu ego, os meus defeitos, porque o jejum é isso. O jejum, ele tira os defeitos. O jejum, ele molda o ser humano. E o Senhor tem me moldado muito para perto dele através do momento que eu aprendi a ter um jejum espiritual, a praticar o jejum espiritual. Então entenda por que o hábito de jejuar mudou a minha vida. Meus irmãos, quando eu vivia simplesmente por viver, ou andar simplesmente por andar dentro da igreja, cultuando, sem ter prática de jejum, a minha vida era uma vida fria, cheio de contendas dentro de casa, meus negócios não davam certo, meus planos não davam certo, e muitas das vezes eu achava que a culpada era os outros, só queremos culpar os outros, sem entender que nós que temos que mudar, é nós que temos que ter a primeira iniciativa, é nós que temos que ter esse hábito, é nós que temos que procurar nos chegar mais pertinho de Deus. Então o jejum, quando eu comecei a viver essa prática do jejum, a minha vida ficou mais leve. Eu começava a dialogar, coisa que eu não dialogava muito dentro do meu lar. Comecei a ter intimidade com Deus de uma forma que eu nunca tive intimidade com Deus. Comecei a ser usado pelo Espírito Santo na libertação, na cura e na revelação. Quando eu comecei a ter o hábito de jejuar, Deus mudou a minha vida espiritual. Primeiro, entenda, o hábito do jejum
ele muda primeiro a nossa vida espiritual. Nós temos uma vida espiritual melhor, nós conseguimos orar melhor, nós conseguimos ler a palavra melhor, nós conseguimos ter uma vida com Deus melhor. Então a vida espiritual, ela é a primeira a ser transformada quando temos o hábito de jejuar. A segunda coisa que mudou na minha vida, depois que eu aprendi a jejuar, o jejum espiritual, a qual eu ensino para os irmãos aqui nesse canal, a minha vida financeira tem mudado em algumas áreas de suma importância. Por quê, pastor? Porque Deus, principalmente nesse mês de agosto que passou, o mês de agosto que passou, que nós já estamos no mês de setembro, foi o mês que Deus abriu a minha porta na área financeira de uma forma sobrenatural, aonde eu consegui colocar tudo, algumas coisas que eu queria colocar no lugar certo. Consegui arrumar algo que estava quebrado, consegui organizar melhor a minha vida, eu consegui ter paz no meu espírito. Então a segunda coisa que Deus mudou foi a minha vida familiar. A minha casa ficou mais leve. A minha esposa, eu e a minha esposa começamos a ter mais diálogo, começamos a ter mais comunhão através da prática do jejum. Por quê? Porque ele moldou. Às vezes achamos que sabemos de tudo. Às vezes achamos que somos bons em tudo. Mas sempre temos que colocar algo na nossa mente. Se Jesus não estiver no controle, não vai adiantar nada. Então a primeira área espiritual, a primeira coisa que o jejum muda na vida do ser humano é a área espiritual. A segunda coisa que a vida muda no ser humano é a nossa casa, o nosso lar. As nossas áreas, a área sentimental, a área familiar, a área financeira. Deus tem abrido um parâmetro na minha vida. Deus tem operado de uma forma poderosa dentro da minha casa, dentro do meu lar. Deus tem abençoado a nossa saúde. Deus tem abençoado os nossos propósitos, os nossos projetos. Deus tem entrado com livramento. Deus tem entrado, tem abençoado a igreja. Deus tem abençoado a igreja, os irmãos. Você que está nos assistir, Deus tem abençoado a tua vida. Todos que estão no propósito do jejum e da oração nesse canal também, Deus tem abençoado a vida. Então o hábito de jejuar, ele muda a história. Ele muda quadro. O carro que vivia quebrando não vive mais. Né, irmãos? Tudo. A despensa que vivia vazia não vive mais vazia. Deus, ele abençoa em todas as áreas. O trabalho, Deus abençoa o trabalho. Deus abençoa em tudo. Os meus filhos, Deus abençoou. Irmãos, a minha casa está abençoada. Então vale a pena servir a Jesus, vale a pena jejuar, vale a pena orar, vale a pena estar na presença do Espírito Santo. Então o hábito do jejum, vamos lá, anote aí. A primeira coisa que ele muda, a nossa vida espiritual. Pastor, só tem base bíblica para isso? Tenho base bíblica. A Bíblia diz que Saulo, quando ele foi perseguir o povo em Damasco, a primeira coisa que Jesus, quando aparece para ele, deixa ele cego. E a Bíblia diz que ele era fariseu. E os fariseus, eles destruíam e perseguiam os cristãos. Paulo, aparentemente, tinha uma vida boa. Jejuava uma vez por semana, segundo o costume da época. Só que a Bíblia vai dizer que quando Jesus para Saulo no caminho de Damasco e cega ele, a Bíblia diz que ele passou 3 dias sem comer e sem beber. 3 dias em jejum. E Deus deu visão para ele. Em 3 dias, ele entendeu que a vida dele estava totalmente errada. E Paulo foi uma nova criatura. Deus mudou a história de Paulo. Então o jejum, ele faz uma pessoa brava ficar calmo. Ele ensina a ter mansidão. Então a prática do jejum, ele muda a história. O apóstolo Pedro, homem que andava com a espada na cintura, quando o Espírito Santo de Deus entrou na vida dele através do jejum e da oração, nunca mais foi o mesmo. A tua vida também não será mais a mesma quando você entender
que temos que ter uma vida de jejum e de oração. Tem pessoas que jejuam uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas eu convoco a você a aumentar mais esses dias. Jejue no mínimo 4 dias na semana. E jejue, consagre a tua vida a Deus. E eu te garanto que Deus vai transformar a tua história. Deus vai visitar a tua casa no âmbito financeiro, sentimental, espiritual, trabalhista, em todas as áreas. E observação, causa na justiça Deus destrava. Quando eu estava no jejum, Deus destravou a minha causa. Deus destravou, eu recebi a minha bênção. Eu recebi a minha vitória. E se você tiver este hábito, Deus também vai mudar a tua história. Irmãos, pense quando você está em jejum. Você fica uma pessoa mais leve, mais sensível ao Espírito Santo. Quem vive no jejum, ele é mais sensível ao Espírito Santo. Ele chega mais pertinho do céu na oração. O ouvido dele é mais sensível, os olhos dele é mais sensível. Então, se você quer essa sensibilidade, tenha o hábito de jejuar. E você não vai se arrepender de viver no jejum e na oração. Você não vai se arrepender, porque assim como mudou a minha história, ele vai mudar a tua história também. Amém, meus irmãos? Esse foi o vídeo deste dia de hoje. Que Deus abençoe a tua vida. Já compartilha este vídeo para que mais pessoas entendam o porquê que nós devemos ter este hábito de jejuar. O que o hábito do jejum muda na nossa vida. Eu estou contando a minha experiência. O que mudou na minha vida. E ele vai mudar na tua vida também. Compartilhe, deixa o teu like, se inscreva no canal em o nome de Jesus Cristo. Ativando o sininho em todas as notificações para você não perder nenhum vídeo para a glória de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.